Boa noite a todos. Mais uma live da Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudoeste. Setores e tendências. Vamos convidar o Nelson Terra Bart. A Nádia, boa noite. César Augusto Madureira, nosso superintendente. Ivan Firmino, conselheiros da Distrital. Mandei o convite para o Nelson. Vamos lá ver se ele já está apto a entrar. Nelson Terra Bart, está acenando? Vamos, Nelson, dá um aceite aí. Marli Barufaldi também já está na escuta, nossa querida ex-superintendente. Nelson Terra Bart, boa noite. Boa noite, Ricardo. Tá bem na escuta aí? Que beleza, hein? Tá muito bom. Estamos aqui fazendo o esquenta, os conselheiros da Distrital, mais alguns amigos já estão entrando, doutora Loma, Marli Barufaldi, César Augusto Madureira, Ivan Firmino. Estamos aí crescendo a audiência. Você tá bom, Nelson? Tudo bem. Passamos agora um dia trabalhoso, mas estamos aqui prontos para fazer essa live. Muito bem. Nelson, eu acho que são agora 18 horas e 3 minutos. Podemos começar? Podemos, claro. Carlos Fausto também já está entrando. Bom, gente, boa noite. Hoje, mais uma live da Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudoeste, dia 9 de junho. Nossa live é Setores e Tendências. E hoje com um tema que preocupa a todos, né? Há anos. O comércio e meio ambiente em tempos de pandemia. Vamos tratar sobre meio ambiente, então realmente há anos nós estamos preocupados com tudo que está acontecendo. E agora, época de pandemia, nada melhor do que conversar com um grande amigo, uma grande pessoa, que é o Nelson Terra Bart, que é advogado, direito empresarial, professor universitário, conselheiro e muito bem votado do Clube Paineiras do Morumbi, e o nosso conselheiro da Distrital Sudoeste, onde desempenha um trabalho muito grande, com o tema sempre meio ambiente. Tivemos agora, dia 5, Dia Mundial do Meio Ambiente, foi daí que nasceu de nós fazermos essa live, né, Nelson? Boa noite, exatamente. Seja muito bem-vindo, Nelson. Muito obrigado, Ricardo. Eu quero dar um abraço muito forte em cada um dos diretores que estejam nos ouvindo, em cada um dos conselheiros da Distrital, e cumprimentá-lo, superintendente, pela iniciativa de fazer essas lives que nos colocam perto dos amigos e dão a oportunidade para nós comentarmos assuntos que são afeitos a cada um dos conselheiros, a cada um dos diretores. Muito bem. Você sabe que nós temos na nossa Distrital a Terça Nobre. E hoje nada melhor do que uma Terça Nobre com você, Nelson, viu? Em seguida teremos também uma reunião da nossa diretoria e conselheiros. Então é muito bem-vinda a nossa Terça Nobre. Eu recebi algumas perguntas já pelo nosso Face.
Eu Porque... gostaria, se posso, Ricardo, fazer uma meia dúzia de considerações muito Lógico, rápidas e iniciais a respeito dessa questão ambiental. fica à vontade. Na verdade, a valorização do meio ambiente é um assunto recentíssimo. Se a gente colocar numa perspectiva histórica do direito, ela começa em 1972. Imaginem vocês todos, 1972. Uma conferência que houve em Estocolmo, patrocinada pela ONU. Havia uma ministra da Noruega, chamada Brundtland, que organizou o relatório final dessa conferência de Estocolmo e chamou esse relatório de Nosso Futuro Comum. Naquela ocasião, meus amigos, esse evento em Estocolmo tomou consciência e o relatório, que era Nosso Futuro Comum, passou a ser conhecido como relatório Brundtland, que era o sobrenome da primeira-ministra lá. É importantíssimo porque a consciência de que a influência do homem no meio ambiente e do meio ambiente no homem é uma interação constante. Tem alguns pontos importantes para a gente compreender um pouco melhor essa questão toda. A responsabilidade, que era muito tradicional no nosso direito e nas nossas cabeças, era individual. Você é responsável individualmente por aquilo que faz. Uma guinada muito grande de direção começou a aparecer quando se falou nessa responsabilidade difusa, responsabilidade coletiva. Anteriormente, você praticava um ato qualquer, precisava ter nexo causal, você está ligado ao fato, e ter incluído nesse fato uma culpa, ou dolo, né, de vez em quando. Mas, a partir dessa inovação, se colocou melhor um pouco a ideia, dizendo que haveria apenas, no que toca ao meio ambiente, se verificar o nexo causal. Você fez alguma coisa e produziu algum efeito no meio ambiente, não há necessidade de você buscar a culpa ou buscar o dolo. Essa é uma encruzilhada absoluta nessa história toda. Às vezes me perguntam, dá para entender um pouco melhor com um exemplo mais simples? Dá. Trabalhei muito em Cubatão, né, que reconhecidamente é um lugar de muita poluição. Lá, as empresas, as 24, 25 empresas do polo petroquímico, não precisavam ter culpa sobre a poluição. Bastava estar lá no polo e emitir algumas partículas na atmosfera para estar envolvida com essa responsabilidade chamada, então, de objetivo. Com isso tudo, o homem começou a perceber que não podia explorar a natureza da forma como vinha fazendo, naquele nível, muito acima daquilo que ela consegue se regenerar, né? A natureza se regenera na medida que o homem interfere no meio ambiente e na medida que o homem se coloca nessa situação de uso dos bens naturais. Interessante, um outro fato muito importante notar no cenário, já no cenário brasileiro em particular, é que a Constituição de 1988, no seu artigo 225, pela primeira vez coloca algumas normas, algumas determinações, algumas disposições a respeito do meio ambiente. E aí, ao colocar essa disposição, diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Muito bem colocado, muito bem dito, mas faltavam algumas coisas
a considerar nessa colocação. Quem veio corrigir essa posição, meus amigos, é a Constituição do Estado de São Paulo. A Constituição do Estado de São Paulo, no seu artigo 191, diz que ao Estado e aos municípios providenciarão, com a participação da coletividade, repete a ideia que a coletividade deve participar, a preservação, a conservação, a defesa e a recuperação do meio ambiente natural e artificial do trabalho. Coloca aí já uma ideia, uma cunha diferente para nos colocar perante essa situação toda, nós, prestadores de serviço, nós, comerciantes. E complementa o artigo 191, atendidas, muito importante isso, atendidas as peculiaridades regionais e locais e em harmonia com o desenvolvimento social e econômico. Pela primeira vez, num diploma legal, como se fala, se reconheceu esse fato de que é preciso o Estado e a coletividade participarem dessa preservação, conservação e recuperação do meio ambiente, e há de se incluir nisso o social, há de se incluir nisso o econômico, o que a Constituição Federal não havia feito. Certo? Perfeito. Então, complementando essa ideia, papel indispensável, absolutamente indispensável, de todos os profissionais, dos empreendedores, dos comerciantes, dos prestadores de serviço, é preservar, conservar e recuperar o meio ambiente. Eu levei em consideração muito profundamente essas três palavras-chave da questão ambiental. Se falava muito em preservar, mas preservar significa que você mantém aquilo do jeito que está e não usa. Daí, acrescentar a palavra conservar. Você tem que usar conservando aquilo. E se, porventura, no seu uso, estragar o meio ambiente, você degradar o meio ambiente, você é obrigado a recuperar. Portanto, as três palavras juntas têm um significado muito próprio e preciso e adequado dessa questão ambiental. Recuperar o meio ambiente, tanto conservar como preservar, quando é o caso, inclui a nossa casa. E há uma ideia clara de que todo mundo pensa que o meio ambiente é dentro da tua casa, fora da tua casa não é meio ambiente. É assim. O homem interage com o meio ambiente na sua casa, no seu bairro, fora, na sua rua, da porta para dentro, na região, na cidade, no município, no estado, no país, enfim, no mundo todo. Repercute tudo o que você faz em todo o planeta Terra, não tenho dúvida disso. Então, Nelson, nós temos que repensar a nossa relação com o planeta, correto? Perfeito. Em cima dessas três palavras que você falou bem. Tem que levar a sério essa inter-relação. O comerciante, por exemplo, Ricardo, tem que olhar quem é o seu fornecedor, quem são os seus empregados. E, ao tratar com a clientela, ele deve ter na sua mente, com clareza, esse fato incontestável de que nós fazemos escolhas. E as escolhas têm que ser compatíveis com os cuidados responsáveis em relação ao meio ambiente. Você tem que escolher um produto menos agressivo, você tem que escolher um produto que possa ser usado, que possa ser reusado e, principalmente, que possa ser reciclado, preocupando-se até no extremo, meus amigos, com a ideia da disposição final desse bem. O que sobra do seu uso, seja um rejeito orgânico, seja um rejeito sólido, seja qualquer tipo de rejeito, você tem que levar em conta o tempo que isso leva na natureza para se decompor. Daí essas indicações que todo mundo faz de que você deve escolher a embalagem.
Você deve escolher o produto que está dentro e a embalagem que está fora. Certo? Isso seria, então, o desenvolvimento sustentável, Nelson? Exatamente. O desenvolvimento sustentável, você colocou bem, Ricardo, surge dessas ideias básicas: preservar, conservar. O homem faz parte do meio ambiente. A obrigação, a responsabilidade é objetiva, independe de culpa, só depende do nexo causal. Então, o advogado, o engenheiro, o arquiteto, o médico, o enfermeiro, todos de todas as profissões prestando serviço, têm que ter muito presente essas ideias elementares e interagir com elas todas. E o comerciante, seja ele um grande comerciante, seja ele um pequeno ou um médio comerciante, tem que levar em conta todas essas questões. Né? Perfeito. Tudo isso, meu caro amigo, Sim. ganha ainda mais uma reflexão maior e uma preocupação maior. Um dos meus amigos advogados falava que você não pode se preocupar com o problema. Você tem que se ocupar do problema, e ele não deixava de ter razão. Agora, meus amigos, em tempos de pandemia, toda essa questão fica exacerbada, extremamente exacerbada. Você tem que tem que ganhar a vida prestando atenção no meio ambiente. Você tem que ser crítico, você tem que ser seletivo no que comprar. Principalmente pensar como comprar, quando comprar, onde comprar. E talvez uma última resposta a uma pergunta que caiba muito bem: por que comprar? Certo? Então, parar um pouco com essa ideia consumista exagerada que foi desenvolvida no mundo e tentar fazer as reflexões: como comprar, quando comprar, onde comprar e por que comprar. Tá. Porque, Nelson, isso vale tanto para comércio como para serviço. Porque toda essa modernidade toda, o que nós fazemos? Tudo é descartável, né? Tudo é descartável. É um absurdo você pegar um copinho d'água, o plástico que tem ali é descartável. O que se faz? Qual é o caminho para isso? É muito interessante isso, que alguns desenvolvimentos tecnológicos do homem são louvados extremamente. O copinho plástico era um achado dentro do contexto de uso, porque você podia usar, não se contaminava com o copo de vidro e descartava. Higiene. Aí, de repente, você começa a perceber que o descarte é o problema, certo? Não é o uso lá para trás. Né? Então, esses avanços tecnológicos demonstram quanto falível é o nosso pensamento durante muito tempo. Né? Tá. Nelson, eu estou recebendo aqui o empresário Roberto Lomarco, ele é ali do Bom Retiro, está dizendo o seguinte, que ele não tem, todo o arquivo dele é digital, não tem nada de papel e colabora muito com o meio ambiente, em cima do que você falou, tá? O empresário Roberto. Deu muita polêmica. Vale um comentário sobre isso? Pois não. Em relação ao papel, quando se colocou os computadores pessoais, os laptops e tudo mais, a ideia muito clara de todo mundo é: papel vai acabar. Né? É incrível esse negócio. Eu fui essa semana fazer uns exames de rotina lá de sangue ou qualquer coisa, e a moça lá do hospital, clicando lá no computador, tudo, produziu, no mínimo, uns 24 pedaços de papel a partir daquilo que ela está fazendo. A pergunta é: por quê? Pô? Certo? Será que as fábricas de papel, o pessoal da celulose e do papel, está ultra satisfeito com isso que nós estamos fazendo? No computador e impresso, no computador e impresso. Eu tenho ideia, pelo menos, não sei se estou certo 100%, que o consumo de papel, o uso do papel aumentou ao invés de diminuir, como era de se esperar.
Ah, tá. Ô, Nelson, recentemente, né, criou-se muita polêmica do canudinho, né? Agora o Certo. canudinho não pode ser mais o canudinho plástico, tem que ser aquele de um papelão, um papelzinho, alguma coisa assim. A pergunta veio aqui até da arquiteta Raquel Molinaro, perguntando o que você acha? Você acha que foi benéfico essa lei? Que agora é obrigação você ter o canudinho, no seu termo técnico, é um papelãozinho, é uma coisa, não é um plástico. Cabe, Raquel, dentro do mesmo contexto, certo? Se você usa papel, usa um produto de plástico que não é facilmente recomposto no meio ambiente, se jogado no lixo, no lixão, como se trata normalmente, isso é muito melhor se o produto se decompor num espaço de tempo muito menor. Aí, quando fala no canudinho do papel, eu chego a lembrar, Ricardo, da minha infância, que já vai longe, né? Muito longe, que a gente usava canudinho de palha. Pô. Não sei se alguém tem idade parecida com a minha que está nos ouvindo. A gente usava um canudinho que era ótimo, que era super descartável e facilmente recomposto no meio ambiente. Ah, tá. O de palha, palha de milho mesmo. Palha, era uma palhinha mesmo. Era uma Tá delícia. certo. Tomar um crush numa garrafinha, que era novidade na época, com um canudinho de palha. Era Tá ótimo. certo. Quem está nos vendo, mandando um forte abraço para você, é o Dr. Kleber Oda, Ah, sim. advogado aqui do Butantan. Um abraço, Dr. Kleber. Ele pergunta para você, Nelson, com tudo isso que está acontecendo no mundo, o que a gente pode fazer agora com a pandemia? O que você sugere a nível de meio ambiente, além do já altamente divulgado, que tem que se fazer e tudo mais? Qual é o outro cuidado também com o meio ambiente? É, eu andei refletindo um pouco no que falar, e uma das minhas formações muito fortes é filosofia. Eu estudei filosofia durante o período do colegial, depois estudei muita filosofia na faculdade, e cheguei até os filósofos mais modernos um pouco e tentei dar uma espiada no que existe de novidade em filosofia. Em Brasília, numa das viagens, comprei um livro chamado Nova Filosofia. Fui olhar, era Aristóteles, Platão, Hegel e assim por diante. Nada de novidade. Até perguntei para um amigo meu, filósofo, que é o Alaor Café, não tem nada de novo na filosofia. Ele falou assim, olha, o que aconteceu com a filosofia é que fragmentou de uma maneira tão grande que hoje é difícil você colocar novidades. Mas tem uma novidade muito interessante que responde em profundidade maior um pouco essa pergunta do meu amigo Kleber. A filosofia tradicional da lógica falava em consistência e inconsistência, colocando os dois pontos contraditórios entre si. O Newton da Costa, que é um filósofo nacional brasileiro muito importante, inventou uma nova, não foi ele que inventou, mas ele desenvolveu muito, uma nova corrente filosófica que chama paraconsistência, que fica entre os dois polos, fica entre a consistência e a inconsistência. Então, acho que esse pensamento de natureza filosófica pode nos dar uma direção muito clara e você começar a pensar e perceber que nem tudo é consistente e nem tudo é inconsistente. As coisas são paraconsistentes. E, a partir disso, você pode começar a pensar o que fazer em relação ao meio ambiente. Certo? Essas ideias básicas que todo mundo fala, de usar, reusar, de escolher o que vai usar, pensar na decomposição futura, no descarte de todos os bens, sejam eles orgânicos ou não, tudo isso faz parte desse contexto. E o comerciante e o prestador de serviço, à medida que interioriza essa consciência ambiental,
na medida exata, na medida da paraconsistência, ele pode atuar de uma maneira muito melhor e pode proteger muito mais o meio ambiente. Tá. Mas, Nelson, eu quero dar um testemunho a todos. Quando eu convidei o Nelson para ser o nosso conselheiro da Distrital Sudoeste, o Nelson, além disse o currículo dele, professor, um grande advogado, mas ele adora, ele respira, é meio ambiente. Então, nós criamos uma comissão de trabalho na Distrital Sudoeste, uma coisa inédita na Associação Comercial, ter uma comissão de meio ambiente. E o Nelson é o nosso coordenador. Então, falar em meio ambiente com ele, o assunto é esse. Nelson, você poderia nos relatar 3 experiências marcantes com assuntos ambientais que você teve nessa tua brilhante trajetória de vida? Posso. Em primeiro lugar, não está complicado dizer quem é. Eu tive trabalhando para a Bunge, lá no Piauí. E o que se discutia lá no Piauí é que a fábrica que a Bunge estava colocando no meio do sertão nordestino, numa cidadezinha minúscula, a 700 quilômetros de Teresina, era um produto, era você moer a soja e tirar óleo da soja, e a energia necessária para isso vinha principalmente da madeira. E a Bunge pegava a madeira do cerrado, 10% do que se cortava normalmente, e usava na fábrica. Então, eu vivi lá em Teresina, perante a Justiça Federal, uma primeira vez na vida, uma audiência, Ricardo, que durou 24 horas. Nossa. E que acabou fazendo com o Ministério Público e com todo mundo que estava envolvido na questão ambiental lá, um acordo que a Bunge iria plantar, se eu me lembro bem, 3.000 hectares de eucalipto no sertão nordestino, para tirar a madeira a partir de uma madeira plantada e não da madeira do cerrado. Tá. Essa foi uma experiência muito boa. A outra experiência, naturalmente, muito grande, foi em Cubatão. Participar de Cubatão da época em que o Jô Soares fazia piada que você não podia pular de paraquedas em Cubatão, que você parava na nuvem de poluição. Né? Esse era o retrato que esse humorista famoso dava de Cubatão. E eu tenho orgulho em dizer que, na minha participação da Maná, da Bunge, da União Carbide, de um monte de empresas, todas as de Cubatão, nós conseguimos melhorar o meio ambiente de Cubatão, que hoje se consegue respirar dentro de Cubatão por conta do trabalho dos advogados nessa área ambiental. E a terceira experiência foi aqui em Jaguariúna. Tinha um indivíduo que montou um aterro lá, que chamava Mantovani. O aterro Mantovani, ele achava que a terra do aterro Mantovani era suficientemente impenetrável e começou a misturar tudo quanto é lixo possível e imaginável, e todas estavam aceitando. Na época, as empresas ficavam desesperadas para encontrar um descarte para seus químicos, e esse fulano aceitava tudo e misturava tudo. Então, o aterro Mantovani foi um outro desafio muito grande que eu ajudei a enfrentar para tentar resolver, certo? Olha, eu estou recebendo dezenas de perguntas aqui direto pelo e-mail, mas eu estou vendo aqui na tela, nós temos a Kelly Bart, que ela pergunta: o isopor é reciclável? A tudo que eu sei, não é um produto facilmente reciclável. Né? Ele é usado hoje na modernidade ao nível do absurdo. Tudo quanto é produto que precisa de alguma proteção em relação a essa entrega pela internet, pelos correios, tem isopor no meio. É péssimo que se use tanto isopor. Poderia se usar papel cortado, poderia se usar outras formas de se
embalar os produtos. Tá. Nelson, nós estamos já, parece que não, há 30 minutos nesse bate-papo gostoso e alguns comentários aqui dizendo que isso não é um bate-papo, é uma aula, tá? Então estão gostando muito da aula do Nelson Terra Bart. Ivan Firmino também. Entra no sangue e não sai mais. O Ivan, eu não ia mais perguntar, mas o Ivan Firmino faz uma pergunta: é possível transformar a nossa energia... Não está dando, ele subiu aqui da tela. Restringir apenas... Bom, eu gostaria de... Ivan, se puder mandar novamente a pergunta, por gentileza. A Kelly também, nossa conselheira e vice-superintendente, está aqui nos ouvindo, faz parte, junto com você, da CPU, que é a nossa Comissão de Política Urbana de São Paulo. Para nós irmos já para finalizar a live, Nelson, o que você poderia falar mais para comerciante, o prestador de serviço, agora em época de pandemia, se Deus quiser vamos sair dessa pandemia toda, qual o recado com a experiência que você tem do meio ambiente e adora o meio ambiente? A primeira impressão pessoal que eu tenho é que há muito exagero de lado a lado. Tanto exagero no problema, recomendando que você fique em casa de qualquer forma, como do outro lado, procurando fazer com que você saia e que você comece a trabalhar e que a economia não tenha um baque tão grande assim como está prognosticado por muita gente, né? Eu ficaria dentro de um conselho de um professor famoso da faculdade, lá da São Francisco. Ele dizia que o homem inventa uma coisa, ele falava na teoria pendular da história. Inventa-se uma coisa qualquer, uma ideia, e vai se exagerando essa ideia até o limite do lado esquerdo. Tá. Chega no limite que o pêndulo não aguenta mais, ele passa pelo meio e vai pelo lado direito até um extremo. Até que, num dado ponto de tempo, ele se acomoda no meio. Talvez, em tempos de pandemia, a melhor ideia seria essa. Sejam comedidos, estejam comigo. Tenho falado para os meus amigos que eu estou no regime semiaberto. Então, e alguém me perguntou, você acha que vai dar progressão nesse regime? Eu acho que vai dar, pô. A gente vai ser liberado qualquer dia desses agora para frente. Tá certo. É muita reflexão, muita interiorização dessa consciência do que é o meio ambiente e que o homem interage o tempo inteiro com ele. Olha, Nelson, o Ivan Firmino, que é nosso conselheiro, advogado também, ele repetiu a pergunta. Então, como eu estava encerrando, eu vou voltar à pergunta dele aqui. Transformar o lixo em energia elétrica. O que o senhor tem a dizer, ele diz? Essa é uma experiência fantástica, né? Nós temos, acho que, alguns aterros no Brasil, aqui na Bandeirantes tem um aterro muito grande que já faz isso. Pô. O lixo acumulado gera gás metano. E esse gás metano pode ser acondicionado e ser transformado em energia. Não há nenhum problema em fazer isso. A minha reflexão a respeito disso é por que não fazem mais, pô, certo? Que é uma solução fantástica. É muito boa. Boa pergunta, Ivan. Acho que perfeito. Tem que sair por esse caminho mesmo. Olha, Nelson Terra Bart, eu quero agradecer muito a sua aula na nossa live de setores e tendências. Eu acho que eu vejo aqui vários conselheiros dizendo que tem que repetir essa live, entrar mais no assunto, porque foi um assunto gostoso e muito bem explicado por você, que gosta e entende do assunto. Nelson Terra Bart, então, em nome da Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudoeste, quero agradecer muito a sua participação e deixo para você encerramento final da live. Um grande abraço, sucesso para você. Muito obrigado.
Espero poder dar um abraço pessoal logo em todo mundo. Tá bom, Nelson. Um abraço e obrigado a todos vocês, convidados, conselheiros que participaram desta nossa terça nobre da Associação Comercial de São Paulo. Um abraço a todos.